Cumprimento de sentença para pagar alimentos. Aqui, meus amigos, você tem que entender especialmente a questão da possibilidade de prisão civil do sujeito que deve alimentos e que não faz o pagamento. Tem alguns detalhezinhos e esses detalhezinhos são super importantes para que você não seja pego por uma questão que traga essa pegadinha, tá? Que é basicamente o cerne do nosso assunto, ele se direciona para isso, tá? Aí tem algumas outras regras, né? Porque nós temos aqui o artigo 528 até o artigo 533, mas as outras regras são bem mais tranquilas. Então você vai se deparar, por exemplo, com desconto em folha, você vai ver ali, por exemplo, a possibilidade de você buscar alimentos provisórios ou definitivos, você vai ver também a possibilidade de você constituir capital para pagamento de pensão, né? Vamos lá, não deixa de ser uma forma de alimentos, vamos supor, tivemos lá uma empresa, essa empresa ela causou um dano para o sujeito lá, para um consumidor, enfim, ele não consegue mais trabalhar em razão do produto que ele consumiu, né, ou um acidente que ele sofreu usando daquele produto, daquele serviço, e agora a empresa vai pagar uma pensão para ele. Vai ter uma constituição de capital, ele paga mensal, enfim, tem algumas regras em relação a isso que estão aqui também descritas, tá? Mas são bem específicas. Eu confesso que é o artigo 533, né, que é esse ponto, e questões de prova, não vejo questões de prova com frequência a respeito disso. Não lembro agora, nesse momento, de uma questão de prova sobre o tema. E a gente acompanha aqui praticamente todas as provas que saem de concurso público em processo civil. Pois bem, vamos lá. Aqui é o seguinte, pessoal. Tenho a sentença condenando ao pagamento de alimentos, certo? Beleza. Veio essa sentença condenando ali o pagamento de alimentos. Nós temos o quê? A parte vai fazer o quê? Vai requerer. Havido o requerimento para o cumprimento, nós temos a intimação da parte devedora. E a parte devedora será intimada para, em 3 dias, fazer o quê? Bora lá. Então, é o seguinte, pessoal. Vamos começar essa brincadeira. Eu tenho a sentença, daí depois nós temos lá o requerimento. Havendo requerimento, a parte devedora vai ser intimada. Perfeito. Ela será intimada e ela terá, dentro de 3 dias, que fazer o seguinte, né? Ela vai pagar, ela poderá, eventualmente, né, dizer que ela não tem condições, então ela vai justificar. Ó, não consigo pagar, ou ela não vai fazer nada. Ela pode ficar quietinha, ó, deixar passar os 3 dias e não fazer nada. Certo? Beleza. Tá. Se ela pagar, ok. Se ela apresentar uma justificativa, e veja, né, o Código de Processo Civil tem que dizer o seguinte, ela tem que trazer uma justificativa para ela ser aceita pelo juiz de absoluta impossibilidade de quitar com a dívida. Porque assim, não pense que é fácil você se esquivar disso, tá? Eu não tenho emprego formal, mas pô, o cara tem carro, o cara tem casa, como que você não tem emprego formal? Ou como que você não está... Porque, veja, se você não tem condições nenhuma, está praticamente sobrevivendo, vivendo de apoio assistencial do governo, até vá lá. Agora, né, se você está viajando, está aqui de pé, está gordinho, está forte, você está comendo, gente. Então, você consegue dar um jeito de dar alimento para o teu filho que você fez. Certo? Então, é muito difícil, jurisprudencialmente falando, e aqui eu acompanho a jurisprudência, e você vê uma situação na qual você vai admitir a justificativa. Mas tá, em termos teóricos, nós temos a justificativa, e aí o que pode acontecer? Pode ser a justificativa ser aceita, beleza, né? Ou pode ser que essa justificativa não seja aceita. Tá, ok. Esses são os cenários. O que vai acontecer nesses cenários todos é o seguinte, se nós tivermos, né, a justificativa sendo aceita, beleza, o juiz vai decidir, vai ver como que vai ser cumprido e muito provavelmente não vai ter como cumprir, vai ficar suspensa ao alimento. Agora, se o juiz não aceitar ou se nada for feito, nós vamos seguir, pessoal, tá? Eu vou fazer assim, ó, vou colocar aqui, e se acontecer esses 2 cenários, o que nós teremos? Nós teremos o protesto e nós teremos a prisão, tá? Então veja, né? São 2 passos nesses 2 casos aqui, protesto e prisão, tá? Esse protesto é aquele protesto que nós temos lá de você deixar a pessoa inadimplente no mercado, avisando a todos que ela está devendo alimentos. Só que a diferença é aqui, que
O protesto lá, ele depende de requerimento. Aqui ele pode ser feito de ofício. Certo? Beleza. Agora é o seguinte, vamos ter que debater com um pouco de cuidado a questão da prisão. E eu vou abrir uma tela, tá? Pelo seguinte, pessoal, a questão da prisão civil. Constitucionalmente falando, nós temos a possibilidade da prisão do depositário infiel, não, né? Depositário infiel não temos, já diz a súmula 25 vinculante, né? Não venha, Ricardo, você se confundir aqui. A prisão de quem é devedor de alimentos, né? Que está de acordo com o Pacto São José, que, enfim, é praticado aí pelas legislações mundo afora. Tá bom. Qual que é o cenário aqui, pessoal? Você tem que ter o seguinte, primeira coisa que você tem que entender, você só vai falar de prisão civil se nós tivermos o quê, pessoal? Se nós tivermos um débito recente, tá? Nós tivemos um débito recente, tá? Eu vou colocar entre aspas, porque alguns falam, né, débito recente, outros, né, enfim, acabam não usando essa expressão e eu não sei como vem na sua prova. Mas a melhor forma de você entender isso aqui, que é a compreensão que você vai ser demandado, é você tentar entender basicamente isso a partir de uma linha do tempo, né, que eu vou fazer agora. Ótimo, vamos lá. Vamos brincar com esse negócio. Ó, vamos supor o seguinte, toda ação ela começa com uma petição. Opa, vou colocar essa petição mais adiante. Começa aqui com uma petição inicial, certo? O que vai acontecer? Essa ação vai tramitar, nós vamos ter a sentença, certo? E aí nós vamos buscar aqui o cumprimento de sentença, tá? Perfeito. Isso aqui. Agora eu vou construir com vocês dois cenários, tá? Vou construir com vocês dois cenários. O primeiro cenário é o que eu vou colocar logo abaixo, tá? Quando eu fui promover essa petição inicial, aqui, né? Então veja, eu estou olhando para a petição inicial, eu promovi a petição inicial para cobrar, né? E vamos supor que essa petição inicial ela foi ajuizada em junho, tá? Beleza. Eu promovi essa ação em junho para cobrar débitos que eram dos meses de maio, que era do mês de abril, que era do mês de fevereiro e do mês de janeiro. Tá. Certo? Então eu promovi a ação para cobrar, porque veja, começou de não me pagar o meu pai lá, a minha pensão. Nesses últimos 4 meses, eu fui e promovi a ação de alimentos. Certo? Ao longo do trâmite do processo, o que acabou acontecendo? Ele passou a me dever mais alguns meses. Ele continuou não me pagando. Tá bom, não importa. Pode ser que ele tenha pago alguns meses, pode ser que ele não tenha pago outros, enfim. Certo? Quando nós chegarmos aqui, na hora do cumprimento de sentença, né, se nós tivermos uma situação de não pagamento ou não aceitação da justificativa, nós teremos o quê? O protesto, que você viu, mais a prisão. Certo? O protesto mais a prisão. Esse é o cenário 01. E esse cenário aqui, ele envolve, então, o débito que é recente, o débito atual. O que o Código fala? O Código fala no parágrafo 7º do artigo 528 que o débito alimentar que vai autorizar a prisão do alimentante é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da ação e as que se vencerem no processo. Então, vejam, né? Nós temos 3 débitos recentes, tem mais um aqui um pouco mais antigo, mas não tem problema, e nós temos outros débitos que foram vencendo ao longo, né, do processo. Ótimo. Vai justificar. Agora veja só que interessante o cenário 2 que eu vou construir para vocês. Eu vou construir o cenário 2 com uma canetinha mais escura aqui, preta. Vamos de novo supor que eu estou aqui promovendo a ação em junho, certo? Mas vamos lá. O mês de maio ele pagou. Então vou colocar aqui, ó. Mês de maio meu pai pagou. O mês de abril ele pagou. O mês de fevereiro ele pagou. O mês de janeiro ele não pagou, tá? E nós estamos aqui, a bem da verdade, discutindo junho de 2023. O que acontece é o seguinte, em 2022, ele não pagou o ano todo. Ou seja, o débito dele é de 2022, o ano todo. Só que o que aconteceu? Pô, eu acabei me enrolando, não cobrei, mas ele me deve esse valor.
deveria ter pago. Tinha lá a sentença fixando, ele começou pagando no início, no ano de 2021, vamos supor que a sentença foi 21, ele pagou direitinho, 2022 ele não pagou, eu comecei a ameaçar ele pagou depois em 2023, mas deixou aberto o ano inteiro de 2022. Tá. Eu promovi a ação, tá? Vou promover a ação de cobrança de alimentos, né? Aí veja só, e ele durante a pendência da ação ele foi pagando. Ele foi pagando, né? Bobo nem nada, né? Pois é. Quando chegar lá, na hora do cumprimento da sentença, o primeiro P eu vou ter. Só que o segundo P não vou ter, pessoal. Eu não tenho como falar em prisão. Eu vou simplesmente ter que buscar, neste caso aqui, né, o quê? O cumprimento para pagar a quantia certa, tá? Eu vou simplesmente buscar o cumprimento para o pagamento de quantia certa. Do quê? Dos valores não recentes. Então, olha que interessante. Eu vou ter que buscar aqui, fazer lá arresto de sequestro de bens, como se fosse uma obrigação de pagar a quantia certa. Por quê? Porque não tem débito recente. Nenhum dos 3 últimos antes do ajuizamento e nenhum vencido no curso. Não justifica a prisão nesse caso. Por quê? Porque nesse caso, você concorda comigo que eu já dei jeito de viver sem o alimento? O prejuízo não é tão imediato assim, eu consegui contornar isso, eu, credor. Não estou dizendo que ele não me deve, só não pode ir para a cadeia. Porque o valor liberdade aqui é um valor importante, então eu tenho que tomar algum cuidado também. Esse é o cenário aqui deste débito, né? Esse é o cenário deste débito recente, tá, pessoal? Tem que entender esse negócio é bem legal de ser entendido. Então, no cenário 1 tem prisão, no cenário 2 não. Só complementando aqui, aqui no cenário 1 também tem cumprimento para o pagamento de quantia certa, tá? E aí em relação a quê? Em relação a essa dívida de janeiro, que eu deixei janeiro proposital, só para te mostrar que você vai ter que segmentar dessa forma, tá? Aí é importante dizer o seguinte, vamos supor, fui preso, tá? Aí eu fui preso, peguei, calculei tudo que eu devia aqui e paguei. Deixei janeiro sem pagar. Vou ser solto? Vai, porque eu paguei o recente. Tá entendendo? Isso é bem importante. Sobrou valor para cobrar. Tá bom, sobrou valor para cobrar, vai buscar o cumprimento de sentença para o pagamento de quantia certa. A questão da prisão aqui, ela só se dá em relação a esse débito recente, porque, reitero, diz o parágrafo 7º, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 últimas prestações anteriores ao juizamento da ação e as que se vencerem ao longo do processo. Top, pessoal? Perfeito? Ótimo, tá? Então, esse cenário aqui, ele é muito legal, tem que ser entendido por você, tá? Eu vou voltar uma tela aqui para aproveitar esse espaçozinho, para você colocar aqui a questão da competência, é fácil, né? Tá? Onde que eu vou ajuizar essa ação? Diz ali o parágrafo 9º que você vai ajuizar essa ação, né, no juízo do seu domicílio. No domicílio do alimentando, de quem recebe o alimento. Tá? É um facilitador aí, então tem essa previsão, tá? Aí, pessoal, eu vou dizer para você, né, a cereja do bolo está nesse ponto que nós discutimos aqui. Se você entendeu isso, você tem a certeza que você está muito bem e muito à frente. Tem a galera que não entende. Eu recebo várias mensagens dos fóruns dos cursos lá no Estratégia, eu recebo várias mensagens dos alunos me perguntando em rede social, no meu Instagram, inclusive, convido você a acompanhar o @proftorques para sempre estar por dentro do meu trabalho, acho muito legal e ter esse prestígio de ser acompanhado e seguido aí por você. Você vai perceber que as pessoas me mandam dúvidas, questionando a respeito disso, tá? Beleza, pessoal. O que nós temos ainda? Nós temos ainda que falar sobre a possibilidade do desconto em folha, tá? Porque ele é efetivo pra caramba, né, pessoal? Então, o desconto em folha, ele é muito importante aí. E veja, como que vai se dar? Eu tenho uma pessoa que é assalariada, veja, servidora pública, servidora militar, diretor, gerente de empresa, empregado, contratado seletista. Veja, o que você vai fazer? Você vai buscar o desconto em folha. O desconto em folha aqui, ele é interessante por quê? Porque a parte vem requer, tá? Então, nós vamos ter que ter, né, o requerimento aqui para o desconto em folha, tá? E requerimento, e esse desconto em folha, ele é direcionado diretamente a quem? Diretamente ao empregador, certo? Eu vou colocar aqui empregador, né, porque no serviço público não seria certo eu falar empregador,
tá? Mas a quem dá o posto de trabalho, ali é quem assalaria a pessoa. Vai lá e comunica, e ele vai começar a fazer, o desconto. Lembrando que o desconto ele não pode ser superior ou vou colocar aqui, a 50% dos valores que você recebe, tá? Perfeito? Perfeito. O que mais que temos? Nós temos o seguinte, que nós vamos falar tanto em alimentos provisórios quanto definitivos, tá? Então, nós temos aqui essas regras sendo aplicadas para alimentos, tanto, né, os provisórios como os definitivos, tá? Tanto um quanto o outro, certo? Lembrando que, né, a execução de alimentos provisórios, ela é feita em autos apartados, autos próprios. Então, você pode fazer, não tem problema, né? Ela é feita em autos apartados. E aí nós temos duas regrinhas finais que eu vou trazer para vocês. Primeiro, pessoal, nós temos o seguinte, nós temos a verificação, a menção de uma ameaça aqui, né, na verdade, né, que é o crime de abandono. Esse crime de abandono, ele vai se configurar caso nós tenhamos o quê, pessoal? Caso se verifique a procrastinação. Então, se você verificar que a parte ela não está cumprindo, ela está procrastinando no cumprimento da decisão judicial, né, não atendendo a decisão judicial que manda a pagar, nós teremos o quê? Nós teremos ali cópias dos autos sendo encaminhadas ao Ministério Público, para que o Ministério Público promova uma ação, né, penal por crime de abandono, né? O pai, ele tem o dever de suprir materialmente o seu filho, tá? Entre outros deveres que lhe são exigidos. E por fim, eu não vou nem sequer esquematizar ou desenhar o artigo 533, mas eu vou te explicar ele, você dá uma lidinha e ele não vai ser problema não para você. Que é a questão do seguinte, pessoal, veja só. Como eu disse, nós podemos ter situações em que a pessoa devedora, ela ficará condenada, ela será condenada a constituir um capital, né, que vai gerar uma renda passiva para pagar um valor mensal de pensão. Então vamos lá. Eu trabalhei na Justiça do Trabalho, o exemplo vale muito bem, se bem que lá tinha algumas regrinhas próprias, mas vale muito bem. Qual que é a sacada? Nós tínhamos lá a situação em que o sujeito, ele era motorista, por exemplo, de uma empresa, né? E ele foi lá e sofreu um acidente. Sofreu um acidente, era a única atividade que ele fazia, ele não pode mais desempenhar essa função, não consegue mais dirigir e tal, e aí ele vai ser indenizado, porque inclusive usou o caminhão da empresa cujo ali a manutenção não fora feita de forma adequada, tá? Nesse caso, o que vai ter que ser feito? A empresa vai ser condenada a constituir um capital para gerar uma renda mensal de pensão durante a expectativa de vida do sujeito, certo? E aí, veja só, essa é uma indenização por ato ilícito, né, se chama no direito civil aqui como uma indenização, decorre de uma indenização por ato ilícito. Esses bens serão constituídos, né, pode ser em valores financeiros aplicados, fiança bancária, pode ser imóveis, títulos da dívida pública, né, enfim, né, e aí você vai afetar esse patrimônio para pagar mensalmente, né, ou vai constituir muitas vezes um dinheiro que é dado à parte como se isso fosse a regra, mas às vezes fica lá o dinheiro bloqueado e vai gerar uma renda passiva e vai pagar. Então o CPC prevê isso, tá? O CPC prevê isso. Ele só estabelece que, né, até mesmo por os influxos do mercado, esse valor tem que ser atualizado constantemente, porque às vezes vamos supor que eu tenho que gerar, hoje, por exemplo, né, estamos num cenário em que se você tiver lá R$ 1.000 aplicado num fundo imobiliário, isso vai gerar 1% ao mês, então vai gerar R$ 10. Então, vamos supor que eu fui condenado ao pagamento de R$ 10 mensais a título de pensão, deixo 1.000. Só que daqui a pouco os juros caem, esse valor reduz. Aí, só que eu tenho que continuar pagando os 10. Então, vou ter que pôr mais capital lá para constituir o valor da pensão. Então, isso vai ser atualizado e acompanhado. É só isso que diz o artigo 533. Fechamos? Fechamos, pessoal. Ó, se inscreveu? Não se inscreveu? Faz a inscrição, né? Ainda mais se você curtiu e entendeu essa paradinha aqui, tá bom? Rapidamente reviso com vocês. O que nós vimos? Nós vimos o cumprimento de sentença para prestar alimentos.
Aqui, pessoal, a pancada é grave, né? A contundência ela é bastante intensa, né? Você intima para em 3 dias, pagar, justificar, ou se não fizer nada vai se dar mal, né? Lembrando que se a justificativa não for aceita ou se nada fizer, haverá protesto judicial de ofício e a prisão. Só que a prisão só se dá em relação a débitos recentes, que envolve o quê? Né, os 3 últimos meses a contar da propositura e o que se vencer no curso do processo. Débitos antigos, né, não geram a prisão, mas poderão e deverão ser cobrados. Eu não falei aqui, mas eu falo. Essa prisão, né, eu me empolguei tanto com esse ponto, é por 3 meses, tá, pessoal? 3 meses. Pagou, libera da cadeia, mas não dispensa do pagamento, tá? Isso é muito importante. E aí, veja só, beleza, paguei, tá, mês que vem atrasou de novo. Pode pedir de novo a prisão? Pode, né? Tanto é que a galera entra e sai, é uma loucura, tá? Mas é só para deixar bem claro. Veja, posso fazer desconto em folha até 50% do valor, tá? Não tem problema, desde que haja requerimento e vai direto ao empregador. Vale para o serviço público, vale para iniciativa privada. E por fim, pode ter alimentos provisórios ou definitivos, sendo que o provisório se dá em autos apartados, e nós temos o crime de abandono caso haja procrastinação, resistência ali ao cumprimento da decisão. Top! Fechamos, portanto, esse ponto. Espero que você tenha curtido e nós avançamos aqui em mais uma espécie do cumprimento de sentença, agora terminando a parte de alimentos. Um abraço.